A gente precisa estar juntos, né? A minha esposa tem o hábito de plantar fora do muro de casa, na beira da rua, né? Ela vai lá, joga umas casquinhas lá de batata, essas coisas para poder adubar a terra. E hoje eu estava vendo um negócio muito curioso que aconteceu, né? A gente jogou umas sementes de mamão, nasceu um pé de mamão. Antes disso ela tinha plantado um talinho assim de rosa, mas essa rosa sofreu para se manter viva até hoje. Porque o pessoal vinha e cortava, o pessoal da prefeitura cortava na beira da rua e nasceu um pé de mamão bem onde essa rosa estava, né? E esse pé de mamão, irmãos, já está chegando na minha varanda em cima, acho que tem uns 4 metros de altura, cheio de frutos. Aí a gente foi perceber no meio das folhas, a gente olhando de cima, que eu chamo de visão superior frontal, as folhinhas da rosa. Vocês acreditam que essa rosa ela ganhou força por conta do pé de mamão, mas cresceu grudadinha no tronco do mamão e está ultrapassando o pé de mamão? Aí o Espírito Santo falava muito através daquela planta no meu coração. Que coisa maravilhosa, nós temos alguém que nos dê suporte, que esteja do nosso lado para crescermos juntos, louvado seja o nome do Senhor, porque sozinhos a gente não consegue, queridos. Aleluia. E eu quero dizer para esta igreja que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Aleluia. Vocês fazem esse ministério desempenhar o trabalho que Deus colocou sob nossa responsabilidade com mais qualidade, amém? Com mais ânimo, com mais disposição. E nós entendemos que Deus é aquele que usa cada um de nós, né? Aleluia, para sermos aí uma âncora, né? Um apoio, um suporte na vida do nosso próximo. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar sentadinho aí mesmo? Vamos meditar um pouquinho num texto bíblico aqui? Aleluia, Jesus. E a gente conhece tanto as ovelhas que, quando nós olhamos, né, e tem alguma coisa fora do normal, a gente já se preocupa, né? O resultado disso é isso daqui, ó, uma mente iluminada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente ama esse tipo de trabalho, né? Porque a gente já se acostumou, fomos levantados para isso. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus tem nos honrado até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Assim fica fácil, né? Assim é covardia. Não ouvi nem a folha da Bíblia, o barulho das folhas aí. Levanta a mão assim, levanta a Bíblia assim, faz assim, ó. Elas estão aí, só estão escondidas. Louvado seja Deus. Ô glória. Amém? Está escrito assim, olha: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? O Salmo 127, versículo 1. Prometo que vou ser rápido, não vou cansar vocês. Aleluia. Depois a gente vai estar orando no final pelas famílias. Hoje é culto com a família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 127, versículo 1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Amado Deus, quero te louvar, te agradecer por essa honra, esse privilégio de estarmos mais uma vez ministrando a tua palavra nesta casa de oração, Pai. Nós sabemos que as pessoas que estão aqui são pessoas que têm o entendimento da tua palavra, e isso aumenta a nossa responsabilidade, mas cremos que o Senhor há de falar aos corações aqui nesta noite através da minha vida. Que eu diminua, o Senhor cresça,
e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa esclarecer na nossa mente e no nosso coração qual é a Sua santa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí no culto com a família. Aleluia. A família, todo mundo sabe que é uma instituição que foi criada por Deus desde o princípio de todas as coisas, e é muito importante, é o primeiro ministério da gente, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o hábito de dizer que se não está bem em casa, não está bem em lugar nenhum, e muito menos na igreja, não é? Aleluia, porque a igreja não é lugar da gente vir com o coração machucado, ferido. A gente tem que sair de casa com o coração alegre, feliz, amém? Sabendo que nós adentramos por essas portas para oferecermos uma adoração sincera, perfeita a Deus. Às vezes não é nem porque louvamos bonito ou porque pregamos bonito, mas é um coração quebrantado, contrito, porque esse o Senhor não rejeita, amém? Eu tenho certeza que essa igreja ela tem assim essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que tem resistido em meio ao caos, às tribulações do dia a dia. Ela tem se mantido firme e forte nesse endereço. Foi estabelecida aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza também que a começar de mim, aleluia, se nós formos aqui falar das tribulações, das lutas, das dificuldades que nós passamos, todos nós temos uma história triste para contar. Amém? Louvado seja Deus. Mas é na dor, na luta que o Senhor nos fortalece e nos aproxima dEle. Ele cria situações para que nós possamos clamar a Ele, aleluia, como quem quer dizer: olha, eu estou aqui e vocês são meu povo, vocês são minha propriedade exclusiva, o povo santo, aleluia, nação eleita, aleluia. Então a gente sabe que nós estamos debaixo de uma proteção, de uma cobertura espiritual, aleluia. Temos certeza que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, amém? Desde já eu quero agradecer também ao grupo de dança aqui, essas meninas maravilhosas, aleluia, estiveram conosco aqui na reunião com os jovens, onde estivemos ministrando aqui. Foi assim, um quebrantamento muito gostoso, louvado seja Deus, onde o Senhor falou bastante também com essa mocidade, amém? E que não caia no esquecimento, amém? Não adianta ouvir por aqui e sair por aqui. Nós temos que guardar em nosso coração e procurar praticar aquilo que o Espírito Santo tem inculcado dentro de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto bíblico, eu estou há 2 dias assim, buscando assim de Deus assim, uma revelação nesse texto bíblico, que eu achei assim bem bacana o que o Senhor quer falar com a igreja hoje, aleluia. Não espere de mim eu saltar da estrelinha, ir até você, colocar a mão na sua cabeça e profetizar sobre a tua vida. Eu quero que você preste atenção na palavra, porque da mesma forma que falou comigo, vai falar com você também, em nome de Jesus, amém? Então esse texto aqui mostra que Pedro estava na casa de Cornélio, amém? E Pedro só foi lá porque ele recebeu de Deus aqui, o Espírito Santo se manifestou a ele através de uma visão. E essa passagem, queridos, para mim, pessoalmente, é um marco na história da igreja, porque o Evangelho rompeu aqui as tradições, amém, judaica, e alcançou o coração dos gentios que estavam reunidos naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E aqui em Atos capítulo 10, Pedro ele quase coloca tudo a perder, aleluia. Todo mundo sabe do aspecto das características de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca quase tudo a perder. Ele chega ali na casa de Cornélio e ele diz assim: olha, vocês sabem que eu sou judeu e vocês são gentios, amém? Na cabeça daquele público que estava lá, daquele povo que estava lá, Pedro ele estava dizendo assim: olha, vocês sabem que eu sou puro, aleluia, e vocês são imundos. Vocês sabem que eu sou santo e vocês são profanos. E não é lícito que um gentio, um judeu, ele se misture com um gentio. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então essa era a pregação de Pedro no livro de Atos capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. E em Atos capítulo 10, versículo 28, a última parte do versículo, o Espírito Santo fala para Pedro: olha Pedro, mas o Senhor, Pedro diz, olha, mas o Senhor me ensinou que eu não posso chamar de impuro aquilo que Deus quer santificar.
Amém? Então, a grosso modo, o Espírito Santo estava falando para Pedro: Pedro, não foi para isso que você veio aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está bagunçando tudo. Louvado seja Deus. Amém? Então a gente vê o quê? Que o texto aqui diz em Atos 10:44 que enquanto Pedro falava, o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. Amém? Então observe aqui que, aleluia, antes que Pedro terminasse de falar, aleluia, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam lá e foram cheios do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, queridos? Porque Pedro ainda não estava entendendo a grandeza da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a mentalidade judaica dele estava atrapalhando o propósito de Deus. Amém? Eu vou ser bastante compassivo, quero que você entenda, nesse curto espaço de tempo que nós temos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que a religiosidade, amém, ela acaba atrapalhando o processo que Deus quer realizar através da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a expressão caiu significa o quê? Que o Espírito Santo ele rompeu essa tradição, louvado seja o nome do Senhor, essas barreiras, aleluia, que foi construída por causa da atitude e do posicionamento de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus quer agir, ainda que as pessoas elas se dediquem ao extremo, nunca vai alcançar a perfeição que Deus espera de nós. Então Deus, através do seu Espírito Santo, vai colocando cada coisa no seu devido lugar, as coisas nos trilhos, aleluia, para que a palavra de Deus ela tenha um livre curso e surta o resultado pela qual ela vai ser designada. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Pedro ele diz, olha, ele falava sobre o ministério de Jesus. Aleluia. Pedro diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu, aleluia, Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que foi a leitura que nós fizemos, e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro deixa claro aqui, através dessa palavra, que a ação de Jesus Cristo era salvadora e libertadora, e ele estava sendo motivado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então o que nós vemos aqui através dessa introdução, aleluia, que nós podemos fazer um paralelo no Salmo 127 também, que nós vemos e lemos aqui juntos, aleluia, que revela também que a obra de libertação da nossa família, da nossa casa, aleluia, ela é uma obra de Deus que tem atuado e agido ao nosso favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou você pensa que a sua família tem resistido aos ataques do adversário, aleluia, por conta do seu poder aquisitivo, por causa do seu aspecto físico, aleluia. Todos os dias existe no mundo espiritual uma batalha sendo travada, porque o adversário ele odeia as famílias. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai fazer de tudo, aleluia, incansavelmente para destruir, aleluia, e desfazer essa instituição. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, através da sua palavra, tem nos orientado, aleluia, o nosso posicionamento, a nossa postura, para que nós não venhamos perder, aleluia, a forma, não é, louvado seja o nome do Senhor, que devemos nos comportar para manter o nosso casamento, a nossa família na presença do Senhor, sem maiores problemas. Louvado seja o nome do nosso Deus, a ponto de colocarmos termo em nossa relação. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque todo mundo vivencia alguma situação, aleluia, que tenta colocar termo na relação. Louvado seja o nome do Senhor, todo mundo, todos os dias. Se nós não tivermos maturidade para lidarmos com esse tipo de situação, o nosso casamento vai por água abaixo, a nossa família é desfeita, e quem se alegra com isso é o adversário das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Então, na Bíblia aqui a gente vê vários registros, inúmeros registros aqui de famílias com problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós prestarmos atenção lá na história de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, louvado seja o nome do nosso Deus. Ali havia o quê? O impasse. Deus havia dado uma
ordem para o casal: olha, vocês não vão comer, vocês podem comer o que tiver no jardim, mas do fruto da árvore da vida vocês não vão comer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus desce, depois que Eva e Adão provam do fruto, quando Deus desce lá para falar, perguntar, para conversar com Adão e dizer: por que você comeu do fruto proibido? O que ele diz? Ele diz assim: olha, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Ali, já gerou um conflito na frente do Criador, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo Adão e Eva tiveram problema de relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos lá também para a vida de Abraão, louvado seja Deus, e Sara, nós vamos perceber, queridos, que foi um casal que respeitava e honrava um ao outro, a ponto de Sara chamar Abraão de Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas havia o quê? Alguns entraves na vida também desse casal. Aleluia. Eu quero que você preste atenção, não espere fogo. Aleluia. Se o Espírito Santo tomar sua vida, amém. Aleluia. Mas eu quero que você preste atenção, porque essa instituição está sendo minada aos poucos, às vezes por relaxamento e falta de interesse por ambas as partes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, em Gênesis capítulo 18, versículo 1, o Senhor aparece a Abraão, amém, na hora mais quente do dia. Louvado seja o nome do Senhor. E Sara estava lá dentro da tenda. Aleluia. Então 3 anjos se aproximam de Abraão e dizem: olha, por esse tempo de vida, aleluia, sua mulher Sara dará à luz um filho. Quando Sara ouve de dentro lá da tenda, aleluia, ela dá uma gargalhada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, como se estivesse assim, ironizando aquilo que os anjos disseram para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali já foi, eles tinham um problema muito sério também de relacionamento, irmãos. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Sara, ela era uma mulher estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não podia dar filhos a Abraão, aleluia, e muito ansiosa. Ela fez com que incentivou Abraão a ter um filho com a sua serva Agar, aleluia. E ela se sentiu o quê? Enciumada, aleluia, porque Abraão estava dando mais atenção para Agar. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto dela convencer Abraão de mandar expulsar aquela mulher, aleluia, de dentro do seu lar, aleluia, gerando assim uma crise muito grande no relacionamento. Amém? Isso aqui é só uma introdução, queridos. Eu quero que você entenda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só para a vida de Moisés. Se nós olharmos lá para a vida de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 e 26, aleluia, Deus estava disposto a matar Moisés, aleluia, porque ele não cumpriu o ritual da circuncisão, aleluia. Quando a mulher de Moisés, Zípora, aleluia, ela vê aquela situação, para salvar a vida de Moisés, pega uma pedra qualquer lá, rapidinho, circuncisa o seu filho, louvado seja Eliezer, louvado seja Deus, para preservar a vida de Moisés. Isso gerou um conflito na relação. Aleluia. O que aconteceu? Ela chegou a chamar Moisés de homem sanguinário. Aleluia. Pegou as suas coisinhas e voltou para a casa dos seus pais. Se separou de Moisés, e Moisés continuou a sua caminhada na trajetória que havia Deus estabelecido para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que falar ali da família de Eli e de Davi? Pior ainda, se nós entrarmos aqui, queridos, e procurarmos na Bíblia, aleluia, exemplo, a gente vai achar um monte de famílias, de pessoas que tiveram seus nomes lá escritos no livro dos heróis da fé e tiveram problema na relação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, família enfrenta dificuldades, família enfrenta problemas, família enfrenta crises, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, aleluia, o texto que nós lemos diz assim, olha, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para curar os oprimidos do diabo. Amém? Então, ou seja, o que, a grosso modo, Deus está dizendo aqui que a presença de Jesus na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, vai gerar bem, aleluia, estar em libertação, vai gerar o quê? Aleluia, milagre e restauração. Aleluia, porque quando Deus entra no relacionamento, queridos, Ele nos dá as diretrizes à luz da sua palavra, para que nós possamos manter
manter um bom relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que todos nós temos problemas para resolvermos entre quatro paredes, aleluia, mas precisamos orar e entender, queridos, que essa instituição não foi feita para ser diluída, aleluia, precocemente. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento cristão, ele é para sempre, aleluia. Não podemos deixar que o adversário entre e bagunce, aleluia, porque Deus tem prazer na família. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não vai deixar, queridos, se nós assumirmos essa postura, aleluia, com base nas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, Ele não vai deixar que essa instituição, que o seu casamento se acabe, mas que você vai encontrar força no Senhor para lutar por Ele e fazer uma manutenção diária e constante, amém? Louvado seja Deus, para que isso não acabe. Aleluia. Talvez você não seja essa palavra que você quer ouvir hoje, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, aleluia, foi no seio de uma família, que foi um milagre, aleluia, ali nas bodas de Caná da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os outros milagres que Jesus fez envolviam a família, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mesmo, queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós precisamos romper com as tradições do pecado que vivenciavam os nossos antepassados, o que nós praticávamos no nosso passado, aleluia. Por quê, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós façamos isso, aleluia, porque ainda que os nossos pais chegaram ao conhecimento da verdade, se eles quebraram os princípios, essa mudança tem que partir de nós. Nós precisamos recomeçar novamente, aleluia, de uma forma diferente, de uma forma correta, orando a Deus, buscando direcionamento. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não podemos aceitar de forma passiva que o nosso casamento se acabe ou fique fadado ao fracasso, à mesmice, aleluia, uma rotina. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos respeitar os nossos cônjuges, aleluia, para que os nossos filhos, aleluia, sejam impactados pelo reflexo do nosso bom comportamento, aleluia, e construam também suas famílias com base naquilo que eles viram dentro dos nossos lares. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos famílias aqui notáveis dentro dessa igreja, aleluia, que a gente percebe que os filhos têm tomado a mesma linha de raciocínio, aleluia, tem construído uma base nas Escrituras, porque além de ouvirem, louvado seja Deus, os pais pregarem, eles veem através do bom testemunho, do bom procedimento, aleluia, que verdadeiramente os pais estão no caminho certo, aleluia. E a Bíblia diz: olha, ensina o menino o caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, nunca se desvie dele. Você vai ser responsável, aleluia, para que o seu filho no futuro, ele tenha a menor possibilidade de ganhar no mundo, mas que venha servir a Deus, venha ser um adorador de Deus, um pregador, um orador, venha ocupar uma função eclesiástica, até mesmo um banco de uma igreja como essa, mas servindo a Deus com interesse de coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Pai, grande Deus. E então, como que a gente pode ser um instrumento de libertação no meio da nossa família? Então, primeiro nós temos o quê? Que romper com as tradições do pecado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós quebrarmos os princípios daquilo que nós aprendemos, aleluia, todo o restante vai diluir, vai ruir, aleluia, e nós não podemos deixar que isso aconteça. O maior bem que nós temos são os nossos filhos. Louvado seja Deus, é a herança do Senhor, e herança tem que cuidar bem, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando nós olhamos aqui, quando Deus chama Abraão, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, aleluia, ele diz assim: olha, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, louvado seja o nome do Senhor, sai da tua casa, aleluia. Agora eu te pergunto uma coisa, aleluia, o que Deus tinha para fazer através da vida de Abraão, na vida de Abraão, aleluia, ele não poderia fazer no meio da sua família, aleluia, poderia, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus está querendo nos ensinar aqui, olha, aleluia, que tem coisa,
Louvado que Deus quer fazer na nossa vida, que é preciso cortar o cordão umbilical. Aleluia, Ele quer fazer na tua vida. Deus está dizendo aqui, olha, às vezes a gente precisa se afastar. Louvado seja o Senhor, não é cortar o vínculo familiar, mas é cortar o quê? O poder da influência externa. Louvado seja o nome do Senhor, que pode ser prejudicial para as nossas vidas. Sabe por quê? Deus quer pegar você, aleluia, na sua intimidade com Deus, encher a tua vida com a presença dEle, te capacitar, te ungir, para que você possa posteriormente estar preparado para causar influência na vida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E causar influência não é influência negativa, influência positiva. Aleluia. Porque às vezes uma pregação eloquente não surte tanto resultado quanto um bom procedimento, um bom testemunho. Quando você se apresenta como servo, como serva, aleluia, irrepreensível, com uma vida regrada à luz da palavra, todos verão e terão o desejo de ser e agir como você é, aleluia, e agir como você age. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu meditava esses 2 dias nessa palavra, o Senhor falava demais no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu não consiga transmitir a você a forma que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eu tenho certeza, queridos, se nós pegarmos essa palavra como regra de fé para nós, aleluia, seremos pessoas abençoadíssimas, seremos exemplos, aleluia, aonde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas verão que existe um Deus, aleluia, em nós, dentro de nós, que rege a nossa vida e rege a nossa família, e é por isso que estamos de pé até o dia de hoje. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está querendo dizer nesta noite, olha, que eu vou fazer coisas novas no meio da minha igreja. Aleluia, está precisando de um renovo no seu relacionamento? Aleluia, está precisando de um renovo, aleluia, no seu casamento, dentro do seu lar? Aleluia, você quer que as coisas mudem, que essa mudança comece de você, porque nós endurecemos as nossas cerviz e empurramos a responsabilidade em cima do nosso cônjuge. Foi assim desde o princípio da criação. Adão falou que foi Eva, aleluia, Eva falou que foi a serpente, e assim é até o dia de hoje. Nós não assumimos responsabilidades e procuramos sempre empurrar para cima de outras pessoas, nos isentando da culpa. Aleluia, seja mais humilde, seja mais simples, aleluia, renda-se ao Senhor, reconheça o teu erro, aleluia, cale-se na hora que tem que calar, fale na hora que tiver que falar, mas com mansidão, com brandura, aleluia, para que o inimigo não entre na tua família e faça o que ele mais sabe fazer. A função dele é matar, roubar e destruir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E você pensa que esse processo aí, aleluia, de mudar, de se entregar, de se render, de se humilhar, de ser humilde a ponto de falar, não, pode falar, eu reconheço, aleluia, que estou errado, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, dentro de nós, causa uma ira, aleluia, nós começamos a murmurar, por que eu tenho que me posicionar dessa forma, se o erro não partiu de mim? Aleluia, não murmure, aleluia, não murmure. A palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que através de murmurar, nós devemos o quê? Orar a Deus. Ore, busque a Deus. Senhor, dê mais paciência, coloque mais amor dentro do meu coração, aleluia, me torne uma pessoa longânima, aleluia, para que eu não venha me exceder no momento dos conflitos, aleluia, porque a mansidão, ela inibe o conflito, aleluia, a mansidão, ela inibe o conflito. Aleluia, se um dos cônjuges fala demais, se você for querer responder à altura, aleluia, é uma brecha enorme, um portão aberto para o inimigo entrar e destruir o teu casamento. Seja sábio, seja sábia, aleluia, porque a igreja ela é constituída de famílias, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não adianta você sair do seu lar, aleluia, e vir para a igreja com a vida toda arrebentada, passou a ira, irado o dia todo, louvado seja o nome do Senhor, falou cobras e lagartos, e depois chega na igreja e quer sentir a presença de Deus. Não vai rolar, não vai acontecer, aleluia. Ajeita a sua vida lá primeiro, aleluia, depois venha oferecer sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só, o povo de Israel, ele murmurava contra o próprio Deus.
Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que durante 40 dias o povo só murmurava. O Senhor fez com que, aleluia, após terminando os 40 dias, o Senhor disse para o povo de Israel: olha, por causa das vossas murmurações, vocês peregrinarão no deserto por 40 anos. Então, fazendo as contas aqui, é um ano de peregrinação por cada dia de murmuração. Aleluia. E ainda Deus falou para eles: olha, vocês não entrarão na terra que eu prometi aos seus pais, aleluia, mas a vossa descendência entrará. E eu vejo aqui em Jeremias 31:29, naquele dia nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então eu vejo que a leitura que a menina fez, lá em João capítulo 9, versículo 2 e 3, aleluia, os judeus, eles tinham esse conceito, aleluia, que os filhos tinham que pagar pelo pecado dos pais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus olhou e disse: nenhum deles pecaram, nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida deles. Aleluia. Então, querido, se existe alguma coisa que ainda te liga ao teu passado, aos velhos rudimentos, aleluia, às vezes aqueles pregadores de maldição hereditária de plantão aí, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quer fazer com que você entenda que não tem jeito, você não adianta orar, que aconteceu com a sua família, vai acontecer com você. Não, irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, se fez maldito naquele madeiro, ele assumiu a nossa culpa e assumiu o nosso lugar, aleluia. Então hoje toda a maldição foi quebrada através do sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o seu pai bebia, você não precisa beber. Porque o seu pai, aleluia, não conseguiu manter a relação, você não precisa seguir a mesma linha de raciocínio, aleluia. Use a palavra de Deus como regra de fé para a tua vida. É uma orientação poderosa que vai fazer você perdurar por todo o tempo, tendo como base a palavra e tendo um casamento feliz, uma família feliz, na submissão, aleluia, do Senhor, e você vai ter a autoridade que Josué teve, aleluia. Josué, ele falou por ele e pela sua família. Ele disse assim: olha, escolhi hoje a quem servais, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, coisa linda, bela é, coisa boa é, aleluia, nós servimos a Deus e temos os nossos filhos em submissão, a nossa família dentro da igreja, orando, buscando, participando das atividades da igreja, dos departamentos da igreja. Irmãos, todas as pessoas lá fora podem nos catalogar como quadrados e caretas, aleluia, mas nós entendemos o plano de salvação de Jesus, irmãos, aleluia, que no final de tudo vai ser bem melhor. A lágrima, a dor, a humilhação terá um fim e nós estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos romper essa tradição, irmãos, aleluia, porque o teu pai fez, a tua esposa fez, você não precisa fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos orientados à luz da palavra a fazer o que é correto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Problemas todo mundo vai ter, um apertozinho todo mundo vai ter, aleluia, uma discórdia todo mundo vai ter, aleluia. Mas peça para que Deus coloque dentro de você, peça esse dom, esses frutos do Espírito para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que você supere esses momentos de adversidade, aleluia, sem pecar, sem agredir seu cônjuge, a sua família, olhando para o autor e consumador da sua fé. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Gênesis capítulo 31, Jacó, fala da história de Jacó, aleluia. Jacó ficou incomodado a maneira que o seu sogro, aleluia, Labão e os seus cunhados, os filhos de Labão, tratavam Jacó, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estava tratando com indiferença. Sabe o que os filhos de Labão falavam?
Ela dizia assim: olha, Jacó estava se utilizando das nossas riquezas aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó colocou no coração, aleluia, em voltar para a terra dos seus pais. A palavra de Deus vai nos dizer que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver o versículo aqui. Aleluia, Jesus, grande Deus, aleluia. Vai nos dizer que quando Jacó ali, ele foi buscar a direção de Deus, e Deus falou com ele, aleluia, no versículo 3, diz para ele assim: olha, volta para a casa dos seus pais, porque eu serei contigo. Aleluia. Então Deus deu a diretriz, Deus falou: não, faça o que você tem que fazer, eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então o que a palavra de Deus diz que Jacó reuniu a sua família, aleluia, explicou a situação: vamos voltar ao seu pai, seus irmãos já não olham da maneira que eu olhava antes para mim, aleluia, e vamos voltar para a casa do meu pai, para as terras dos meus pais, aleluia. Aí a palavra vai nos dizer lá no versículo 19, que quando Labão foi tosquiar as suas ovelhas, aleluia, a abençoada da esposa de Jacó vai lá e rouba o ídolo do pai. Esse ídolo era considerado o Deus das famílias. Alguns historiadores, eles dizem que eles esculpiam na pedra, aleluia, uma imagem mais ou menos parecida com o patriarca, aleluia, e eles tinham lá esse ídolo, aleluia, e por tradição, aleluia, quando o pai ficava velho, ele passava como se fosse uma escritura, passava esse ídolo para o filho que ia assumir a família e posteriormente também assumiria as riquezas da família, aleluia. E a esposa de Jacó foi lá e furtou, aleluia, o ídolo do seu pai. A Bíblia vai nos dizer que, aleluia, quando Labão volta, aleluia, de tosquiar as suas ovelhas, chega em casa e percebeu que foi roubado, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ele saiu furioso na intenção de matar Jacó, aleluia, e encontrou Jacó em um acampamento com toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Já chegou rasgando, já chegou falando: olha, não bastava você ter roubado a minha filha, roubado os meus netos, agora também roubou os meus ídolos, aleluia. Irmãos, foi aí a degradação da família de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jacó diz lá em Gênesis 31:32, Jacó diz assim: ó, aquele com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Olha que triste, aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, olha que triste. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Labão entrou lá, vasculhou a casa, debaixo da cama das crianças, mexeu, não conseguiu achar o seu ídolo. Por quê? Porque a abençoada, aleluia, pegou e escondeu o ídolo debaixo da sela de um camelo, sentou em cima e disse que estava e não podia se levantar por conta do seu ciclo menstrual. Aleluia. Labão viu que se excedeu, aleluia, foi lá, pediu perdão, reatou a sua aliança com Jacó e voltou para a sua casa, irmãos. Só que a sentença já havia sido dada, aleluia, que não viva aquele que tinha furtado os ídolos do seu pai. Olha que triste. Meu Deus, eu quero chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então quando Jacó chega lá na terra dos seus pais, ele se organiza, junta a sua família e diz assim: olha, vamos levantar um altar e de adoração vamos sacrificar a Deus, aleluia, em Betel. E no caminho de Betel, a Raquel, ela estava grávida. Louvado seja o nome do Senhor. E no caminho de Betel, queridos, aleluia, ela começou a sentir dores de parto. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 31:18: e aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, aleluia. Esse mesmo texto, interpretado em hebraico, diz assim: antes de lhe sair a alma, chamou-lhe seu filho Benoni, que significa filho da minha dor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Preste bem atenção. Quando ela morre, Jacó, com discernimento, irmãos, ele quebra essa maldição e diz assim: olha, Benoni não, mas Benjamim, ao invés de filho da minha
dor, aleluia, se tornou filho da minha alegria. Então nós vamos quebrar qualquer tipo, se porventura existir de maldição, aleluia, que tenha entrado na tua família, que você não consegue manter um padrão familiar estabelecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite é uma noite propícia. Eu disse que não vou tomar muito tempo, nós vamos orar, louvado seja o nome do Senhor, vamos repreender esse mal, nós vamos nos utilizar desses homens que estão em cima desse altar, aleluia, com mãos levantadas, e vamos amarrar todo valente que esteja no meio da sua família, no seu casamento, porque Deus não quer que nós vivamos desta maneira. Deus quer que nós vivamos uma vida regrada, buscando a sua presença, vivendo a tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz por nós, aleluia. E família não pode ser jogada às traças, aleluia, e ser empurrada com a barriga. Não, família é família, família de Deus é família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que nada, absolutamente nada, venha se infiltrar no meio da sua família, no seu lar, na sua casa, na sua intimidade, queridos, porque tudo isso, no final daquele grande dia, aleluia, vai entrar na conta, aleluia, vai entrar na conta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó aqui, irmãos, ele diz assim, olha, Benoni não, mas Benjamim, ao invés de filho da minha dor, ele se tornou filho da minha alegria. Jacó quebra a maldição, porque ele sabia que aqueles ídolos era sentença na vida da sua esposa, mas não seria sentença na vida do seu filho, aleluia. E nesta noite nós vamos quebrar toda sentença, toda palavra ao contrário, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida, uma palavra que te feriu, que entrou como flecha no coração do valente. Através da oração nós vamos romper, aleluia, isso através da nossa oração e na autoridade que há no nome da pessoa de Jesus Cristo, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então qualquer palavra esta noite, ela vai ser lançada por terra. Quem crê dessa maneira? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então rompamos, irmãos, com as tradições do pecado dos nossos ancestrais. Amém? Não devemos, aleluia, dar sequência nos seus atos de iniquidade, mas devemos mudar o nosso posicionamento e procurar, a partir daqui para frente, a partir de agora, fazer o que é correto, aleluia, porque Deus, Ele se agradará de nós, e se Deus se agradar de nós, nós possuiremos a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mudar o nosso posicionamento. Sabe por quê? Nós temos a palavra ao nosso favor, nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre nós, aleluia. Louvado seja Deus. Temos pessoas que nos orientam à luz da sua palavra, aleluia, para que não erremos, aleluia. Deus nos chama para traçarmos o caminho reto que Ele traçou para nós, aleluia, e não pegarmos nenhum atalho na nossa vida, porque todo atalho, ele se torna o caminho mais comprido e mais difícil de ser percorrido. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja um profeta na tua casa. Amém? Profetiza na tua casa. Levanta tua mão dentro do seu lar, dentro do seu quarto, no seu leito, na sua intimidade, aleluia, na vida dos seus filhos, dentro de louco, aleluia, na roupa dos seus filhos. Levante a sua mão, ore, repreenda, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque nós não fomos levantados por Deus para ficarmos oprimidos debaixo das garras de Satanás. A Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos. Nada mais, nem regras, nem religiosidade, aleluia, nem passado, nada vai ditar regras na nossa vida, irmãos. Deus já nos libertou. Os grilhões da morte, as algemas que nos aprisionavam, já foram chacoalhadas da nossa vida, e hoje nós somos livres para adorar, livres, aleluia, para oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 2,15 diz assim: e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém? Você não é mais escravo. Não seja como Israel. Aleluia. Saíram do Egito, mas na trajetória, aleluia, eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Melhor se estivéssemos no Egito. Lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, tinha tudo de bom para a gente comer.
Aleluia. Tem cristão que é assim, queridos. Aleluia. Um dia levantou a mão para Jesus, recebeu Jesus, confessou os seus pecados, desceu as águas batismais, engrossou o rol de membros de uma igreja, aleluia, mas ainda tem mentalidade de escravo. Queridos, coloca isso na sua mente, no teu coração. Você é livre. As algemas espirituais foram estouradas, arrebentadas. Aquela aparente derrota naquela cruz, queridos, foi um brado de vitória que Jesus deu ali. Ele conquistou a nossa liberdade e derrotou publicamente o adversário das nossas vidas. E hoje nós temos esse privilégio de estarmos nesse espaço físico de adoração, rendendo louvores em adoração ao nosso Deus. Aleluia. A tua família, ela foi levantada por Deus para ser canal de bênção na terra. Louvado seja Deus. Olha, o sangue de Jesus Cristo está sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Aleluia. A palavra de Deus tem nos orientado. E eu quero nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, declarar abertamente, enfaticamente, aleluia, que nada, absolutamente nada é o suficientemente forte para destruir a tua família, arrancar a tua família da presença do Senhor, porque o nosso Deus tem cuidado dela nos mínimos detalhes. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento.